Êxodo capítulo de número 15, a gente vai ler os primeiros 5 versículos. A palavra de Deus diz a nós: Cântico de Moisés. Então entoou Moisés e os filhos de Israel este cântico ao Senhor e disseram: Cantarei ao Senhor, porque triunfou gloriosamente, lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele me foi por salvação. Este é o meu Deus, portanto eu louvarei. Ele é o Deus de meu pai, por isso o exaltarei. O Senhor é homem de guerra. Senhor é o seu nome. Lançou no mar os carros de Faraó e seu exército. Os seus capitões afogaram-se no mar vermelho. Os vagalhões os cobriram, desceram às profundezas como pedra. Amém. Feche seus olhos e peça para Deus que fale ao seu coração através de sua palavra. Deus querido, Deus amado, obrigado, Senhor, pela tua palavra. Pedimos ao Senhor que fale ao nosso coração e nos transforme pela palavra do Senhor. Tende misericórdia de nós, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Nós vemos aqui a história gloriosa do livramento e da salvação do povo de Deus. Um dos fatos assim mais extraordinários na Bíblia é essa libertação aqui, porque nós vemos que ali Faraó com seu exército, podemos dizer que era de fato na época o povo mais poderoso e a nação mais poderosa e o exército mais poderoso do mundo, da qual era praticamente impossível aos olhos humanos enfrentar aquele exército de Faraó e ser livre. Faraó, vocês sabem, o Egito, depois que José faleceu, um novo Faraó, um novo rei assumiu o trono e passou a perseguir então o povo de Israel, que estava crescendo muito, e Faraó então, com medo de que Israel viesse se revoltar ou contra os egípcios ou quisesse ser liberto, foi com astúcia perseguindo e a tal ponto de querer Faraó e ele falou para as parteiras matar os filhos dos hebreus, para que Israel, o povo de Israel não crescesse, não fosse mais numeroso. Mas Deus, na sua graça, foi fazendo que mesmo diante de tamanha perseguição, aí que o povo mais crescia ainda, Deus foi protegendo o seu povo e Faraó, então, tentando matar, aniquilar, para que o povo de Israel não crescesse. Daí nós vemos nesse cântico aqui, nós temos o cântico da vitória. Depois de toda aquela trajetória, nós vamos falar um pouco sobre esse livramento e a salvação de Deus. Nós temos aqui no cântico da vitória, onde a vitória, no versículo 1, 4 e 5, a vitória do Senhor sobre os seus inimigos, porque os inimigos da igreja são inimigos de Deus. Quando Saulo persegue a igreja, lembra daquele que foi o Saulo e depois passou a ser o apóstolo Paulo, né? Antes era Saulo. Quando ele estava perseguindo os cristãos e prendendo e matando os cristãos, e quando ia para a estrada de Damasco, ia para Damasco para prender os cristãos, Jesus Cristo aparece numa luz e ele cai do cavalo e ele ouve Jesus falar: Saulo, Saulo, por que me persegues? Mas Saulo não estava perseguindo, não eram os cristãos? Por que Jesus diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Porque perseguir o povo de Deus, perseguir os cristãos, perseguir você, é perseguir a Deus. Por isso que aqui a vitória do Senhor sobre os seus inimigos, versículo 1 e 4 e 5 vai dizer: Cantarei ao Senhor porque triunfou gloriosamente, lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. E no verso 4
e 5, lançou no mar os carros de Faraó e o seu exército, os seus capitões se afogaram no mar vermelho, os vagalhões os cobriram, desceram as profundezas como pedra. A vitória do Senhor sobre os seus inimigos. E quando você vai lá para Apocalipse que foi escrito para consolar o povo de Deus, que estava em grande perseguição pelo Império Romano, Apocalipse foi escrito para consolar a igreja, e o tema do livro de Apocalipse é a vitória de Cristo e da igreja sobre Satanás e os seus aliados. Esse é o tema do livro de Apocalipse, que é claro que é um livro muito figurado, mas foi escrito para consolar e para mostrar a vitória, para dizer, olha, vocês estão sendo massacrados aí pelo Império Romano, sendo presos, torturados e mortos, mas saibam que a vitória é de Cristo e da igreja sobre Satanás e sobre a besta e o falso profeta. E assim, nós temos aqui nesse cântico, Moisés exaltando a vitória do Senhor sobre os seus inimigos. Também, no versículo 2 e 3, nós temos aqui quem é o Senhor para o seu povo. Quem é o nosso Deus? Quem é esse Senhor que é vitorioso? O versículo vai dizer para nós, no versículo 2, o Senhor é a minha força, é o meu cântico, é a minha salvação, é o meu Deus, portanto louvarei, Ele é o Deus de meu Pai, por isso o exaltarei. E o versículo 3 diz, o Senhor é homem de guerra, Senhor é o seu nome. E aqui Senhor com todas as letras maiúsculas, dizendo que Ele domina sobre tudo, sobre todos, Ele é o Todo-Poderoso. É a esse Deus da qual nós exaltamos, e Moisés aqui, juntamente com o povo de Israel, depois desse grande livramento e salvação, canta esse hino de louvor ao Senhor nosso Deus. Portanto, queridos, vamos ver então, nós vamos hoje começar aqui, nós não vamos terminar hoje, mas falando sobre esse livramento e a salvação de Deus na vida do seu povo. Observe que quando Deus envia Moisés para libertar o povo de Israel, que já estava há 400 anos ali de escravidão no Egito, e Deus então envia Moisés, o que acontece? As 10 pragas no Egito foram enviadas por Deus. Com qual propósito? Para que o nome de Deus fosse glorificado e, de fato, os inimigos do Senhor fossem humilhados. E nós vemos aqui que na travessia do Mar Vermelho, quando o povo de Israel atravessa a pé enxuto, 2 muralhas de água, o povo atravessa em pé enxuto, e quando o exército poderoso de Israel vai contra Israel, tentando alcançar para destruir o povo de Israel, o que acontece? Deus fala para Moisés virar-se com o seu cajado, e as águas voltam e engolem o exército de Faraó, e eles são aniquilados e mortos ali no Mar Vermelho. Enquanto que o povo estava atravessando a pé enxuto, numa outra parte do mar, o exército de Faraó foi destruído. E esse livramento e salvação mostra que só Deus tinha o poder de fazer isso, e mais ninguém. Mais ninguém. A salvação e o livramento da escravidão é uma obra totalmente de Deus. O homem não tem poder nenhum. Foi uma obra extraordinária. Isso para mostrar também que o nosso livramento não foi pequeno, não foi diferente, muito maior ainda. Porque o Senhor nos livrou dos nossos inimigos, nos livrou do pecado, da morte e de Satanás. E é isso que nós vamos ver também aqui na palavra de Deus. Eu quero destacar, falando sobre isso, a 10ª praga. Vocês sabem que foi 10 pragas, mas eu quero destacar aqui a 10ª praga. Qual foi a 10ª praga? Vocês estão lembrados? A morte dos primogênitos. Muito bem, parabéns, Samuel. Muito bem, parabéns. Vem aqui, fala aqui para nós aqui, vem cá, vai falar. Moisés falou para o povo de Deus, todos sacrificarem um cordeiro, passar o sangue dele na porta, pegar a carne do cordeiro, e que não poderia ter mancha nem nada,
Muito bem. Então quer dizer que tinha que passar o sangue lá na porta. O sangue do cordeiro. Parabéns. Deus abençoe. Muito bem. Faça como Samuel, né? Aprender a palavra de Deus e não esquecer mais, né, Samuel? Glória a Deus por isso. Irmãos, mostra para nós o que aconteceu. O anjo da morte que Deus enviou estava procurando o quê? O que ele estava procurando? Ele estava procurando as casas que tinham sangue no portal. Estava procurando sangue. Isso que é Páscoa. Ele passou sobre o Egito e as casas onde tinha o sangue. O que aconteceu? Não houve morte. Não morte, nenhuma morte dos primogênitos. Ninguém morreu. Mas nas casas onde não tinha proteção do sangue, o que aconteceu? O primogênito morreu. Houve morte. Ali Deus estava mostrando que o inocente teria que morrer no lugar do pecador quando o sangue do cordeiro foi sacrificado no lugar do primogênito. E cordeiro, irmãos, o que lembra você cordeiro? Eis o cordeiro de Deus. O que lembra? Jesus. Jesus é o cordeiro de Deus e esse sangue agora não está mais sobre o portal, está sobre as nossas vidas. Não que Jesus agora o sangue está derramando sobre nós, mas que foi derramado lá na cruz para pagar o meu e o seu pecado, para que eu e você tivéssemos o livramento, a salvação, o perdão dos nossos pecados. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Mas olhe comigo aí, capítulo 12, volta um pouquinho aí na sua Bíblia, capítulo de número 12. Capítulo de número 12, versículo de número 21 e 22. Também o versículo 7, o 13 fala sobre isso, do sangue do cordeiro. Mas vamos ler o versículo 21 a 23, que Deus está ensinando, né? Como Samuel falou aqui. Vamos ler aqui, capítulo 12, verso 21. Chamou, pois, Moisés todos os anciões de Israel e lhe disse: escolhei e tomai um cordeiro segundo as vossas famílias e imolai a Páscoa. Tomai um molho de isopo, molhai no sangue que estiver na bacia e marcai as vergas da porta e as suas ombreiras com o sangue que estiver na bacia. Nenhum de vós saia da porta da sua casa até pela manhã, porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Quando vir, porém, o sangue na verga da porta e ambas as obreiras, passará o Senhor aquela porta e não permitirá ao destruidor que entre em vossas casas para vos ferir. Louvado seja Deus. E assim aconteceu. Por que, meu querido? Preste atenção comigo aqui. Por que você que crê em Jesus não vai para o inferno? O que Deus está vendo em você de tão especial que você não vai para o inferno? É porque você é gente boa? É porque você não faz mal para ninguém? É porque você é bonzinho? É porque você é uma boa dona de casa? É um bom pai de família? É por isso? É por isso que Deus vai te dar o céu? É porque Ele está vendo a obra de Cristo lá na cruz que pagou o seu pecado. Então Deus não está olhando o seu pecado, está vendo aquilo que Cristo fez para que você fosse perdoado. É isso que dá para mim e para você a entrada no céu. Você entendeu? Aí o sangue, depois, o autor aos Hebreus vai dizer que o sangue de animal não tem poder de lavar pecado de ninguém, mas estava apontando, aquilo ali estava Deus mostrando ao seu povo que um dia viria o Cordeiro, esse sim, o Cordeiro de Deus que é Jesus Cristo. Esse sangue tem o poder de nos livrar da morte eterna. Por quê? Porque o salário do pecado é a morte. Para que seja pago o pecado tem que morrer. E para que você então não viesse a morrer, a morte eterna, Jesus Cristo morre lá na cruz por mim e por você, para que nós fôssemos salvos. Essa é a nossa salvação. Então eu te pergunto,
Você confia, nós confiamos no quê? Para a nossa salvação, na obra de Cristo. No sangue do Cordeiro que foi derramado para pagar os nossos pecados. O salvo não confia no que ele faz, mas no que Cristo fez para nos salvar. O que Deus olha em você, para que você e eu não venhamos a ir para o inferno, é o sangue de Cristo. O pagamento lá na cruz foi feito dos nossos pecados pelo Senhor Jesus. Cristo nos livra então do pecado, da morte, de Satanás. E é isso que vai dizer o texto de Colossenses, capítulo de número 2. Eu vou ler aqui para vocês, versículo 13, versículo a 15, que diz assim: a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela vossa incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os vossos delitos. Olha aí, nós estávamos mortos nos pecados. Verso 14 diz: tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e constava de ordenanças, ou seja, nossos pecados, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz, e despojando os principados e as potestades, aqui está falando dos demônios, despojando, aniquilando os nossos inimigos, os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando neles na cruz. Jesus triunfou sobre a morte, Jesus triunfou sobre o diabo, Jesus triunfou sobre o nosso pecado lá na cruz do Calvário. E nós temos a libertação agora como povo de Deus. Você foi liberto, como o povo de Israel um dia foi liberto, muito mais do que de uma escravidão física, fomos libertos da escravidão eterna, da morte do pecado e de Satanás. Porque Jesus nos diz lá, a palavra de Deus nos diz em 1 João capítulo 3, versículo 8, que Jesus veio para destruir as obras de Satanás. Jesus veio para destruir as obras do diabo. É isso que diz a palavra de Deus em 1 João 3, 8 e Hebreus 2, de 14 a 18. Você entende que nós então, queridos, não fazemos nada para nos salvar, nós apenas cremos naquilo que Cristo fez, na obra de Cristo por nós. Você entende isso? O que o povo de Israel fez para se salvar? Eles fizeram alguma coisa? Eles foram contra Faraó com a sua força, com o seu poder? Não, eles apenas viram Deus realizar as suas obras nas 10 pragas no Egito e abrindo o Mar Vermelho e destruindo o exército de Faraó. E agora eles cantam louvores a Deus. Eles simplesmente foram libertos pelo poder de Deus. E assim, nós não fazemos nada também para que venhamos a nos salvar. Apenas cremos naquele que fez a obra por nós, Jesus Cristo. Porque você derramou algum sangue lá na cruz? Não. Quem derramou o sangue lá? Jesus. Então a salvação pertence a Ele. É Ele quem fez essa obra. Não foi você, não foi eu. Isso é de fundamental importância nós entendermos isso. Porque enquanto você estiver confiando em alguma coisa que você faça para ser salvo, você vai continuar perdido. Enquanto você estiver confiando em alguma coisa para ser salvo, em alguma coisa que você faz ou deixa de fazer, você vai continuar perdido. Ou você confia inteiramente na obra de Cristo, ou nada feito. Eu te pergunto então, no que você confia para ser salvo? No que você confia? Eu quero dar aqui um exemplo que eu gosto de contar sobre, imagine que todos nós estivéssemos numa fila para entrar no céu. Todo mundo aqui, naquela fila, né? Aquela fila para entrar no céu. Chega lá no portão do céu, e aí Deus vai fazer uma entrevista comigo e com você. E quem estiver na frente vai passando pela essa... Está na fila. Chega lá no portão do céu, e aí Deus pergunta para você. Você está lá na fila, Deus pergunta assim: fulano,
fulana, por que eu devo deixar você entrar aqui no meu céu? O que você diria para Deus? Talvez alguns diriam, Deus, eu fiz muitas boas obras, eu sou uma boa pessoa, então eu mereço o céu. Talvez outros diriam, não Deus, eu sofri demais lá na terra, o Senhor não faz ideia. Sofri tanto que eu devo ter pagado os meus pecados, tanto sofrimento que eu passei. Talvez outros diriam, não Deus, eu estava todo domingo na igreja. Eu cantava, eu orava, eu dava o meu dízimo ainda, hein? Tem gente que não dá, eu dava. Eu fazia tudo isso, eu era um religioso de primeira. Se isso não salva, o que salva então? Será que é isso que Deus quer ouvir de mim e de você? Quando chegasse lá no portão do céu e Deus fizesse essa pergunta para mim e para você, qual seria a sua resposta? Por que eu devo deixar você entrar aqui no meu céu? Louvado seja Deus. Eu creio que Jesus Cristo lá na cruz pagou o meu pecado. E é por isso que eu sei que sou salvo. Não é por minhas obras, não é por aquilo que eu fiz ou deixei de fazer, mas por aquilo que Jesus fez por mim naquela cruz para me salvar. É nisso que você confia? Amém? Ou será que você está confiando em alguma outra coisa? Não, eu tenho que fazer a minha parte. Jesus fez a parte dele, agora eu vou fazer a minha parte aqui para ajudar Deus me salvar. Ou você está salvo totalmente, ou não está salvo. Não tem mais ou menos salvo e não tem mais ou menos perdido. Ou está totalmente salvo ou está perdido. Não tem mais ou menos. Você quer ver um exemplo que não existe mais ou menos? Por exemplo, tem uma pessoa mais ou menos grávida? Existe isso? A pessoa, não, aquela mulher está mais ou menos grávida. Não existe. Ou está grávida ou não está, não é isso? Tá certo? Não, essa pessoa que está mais ou menos morto. Ou está morto ou não está. Não, ele está mais ou menos vivo. Ele nasceu, mas não nasceu. Não existe isso. Assim também, ou está salvo ou não está salvo. Ou está perdido. E a única coisa que de fato nos dá a garantia de que eu estou salvo é a morte de Jesus lá na cruz. A Bíblia fala claramente, quem sabe, fale comigo, João 3,16, vamos falar juntos? Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Não morra, que isso que é o perecer, não morra a morte eterna, mas tenha a vida eterna. Deus está dizendo que quem sabe você vai ter, ou está dizendo que você tem a vida eterna? Aquele que nele crê, tem a vida eterna. Amém? Por isso que a palavra de Deus nos mostra também em Efésios 2, 8 e 9, que a salvação é pela graça, não é por méritos. Está entendendo? Não é mérito. É graça. Se fosse por mérito, aí seria pelo nosso esforço e aí seria impossível para nós. Você concorda comigo? Impossível. Mas como é pela graça sois salvos por meio da fé em Jesus. Isso não vem de vós, é dom de Deus, é um presente de Deus. Não vem de obras para que ninguém venha se gloriar, venha se gabar. Alguém chegar no céu e falar assim, não, sabe que eu cheguei aqui no céu? Não, na terra, rapaz, eu lutei, eu era cara do céu. Fiz muitas obras, e aí Deus, não, esse aqui tem que salvar ele, porque ele foi 10, ele foi top. Ninguém vai chegar no céu, vai poder se gloriar de nada. Vai dizer, se foi chegar no céu, foi pela graça, não por meus méritos, foi tão somente pela graça do Senhor Jesus Cristo. É nisso que você confia?
Se é nisso que você confia, isso trará paz e segurança ao seu coração, ao seu viver. Aí você pode realmente descansar na paz do Senhor. Caso contrário, você vai ficar aflito. Eu não sei se estou salvo, não sei se eu estou perdido, eu estou salvo, estou perdido, se morrer agora eu não sei para onde eu vou. Você vai ficar desse jeito. Mas se você descansar inteiramente na obra de Jesus, você vai descansar em paz. Porque ele veio fazer uma obra perfeita e completa lá na cruz. Pagou quantos nossos pecados? Quantos? Todos? Não sobrou nenhum para você pagar? Nada? Certeza? Louvado seja Deus. Não sobrou nenhum, porque se sobrasse, onde que paga pecado? Ou é na cruz ou é no inferno. Só tem esses dois lugares que paga pecado. Na cruz, Jesus pagou por nós. No inferno, aqueles terão que pagar quem não creu em Jesus como Senhor e Salvador, porque Deus é justo juiz. Deus não vai deixar impune o pecado. Se você não creu em Cristo como Senhor e Salvador, não se arrependeu e não creu nele, na obra dele, um dia você vai ter que pagar. E o salário do pecado é a morte, morte eterna é o inferno. Então, louvado seja Deus, porque Jesus pagou todos, não sobrou nenhum para mim, para você pagar, para aqueles que nele creem como seu Senhor e Salvador. Agora, vejamos aqui um pouco, falando um pouco sobre o processo dessa libertação, né? Porque essa libertação é uma obra gloriosa de Deus, é obra de Deus, não é obra humana. Mas vejamos o desenrolar desse processo de libertação, nessa guerra espiritual que nós estamos contra o mundo, a carne, o diabo, que vão fazer de tudo para que você continue escravos deles. Vejamos então as artimanhas de Satanás para que o povo não servisse a Deus, não servisse a Deus. E isso acontece antes e durante as 10 pragas que Deus enviou no Egito. Deus envia antes das 10 pragas, e nas 10 pragas ali as artimanhas de Satanás para não deixar o povo ser liberto da escravidão. Primeiro, nós vemos aqui perseguição e sofrimento. Então, volte a sua Bíblia um pouquinho aí. Vamos lá em Êxodo capítulo 5, né? Moisés vai para Faraó dizer que Deus tinha falado para que o povo fosse adorá-lo, caminhos de 3 dias, e fosse adorar ao Senhor, e que o Faraó deveria deixar o povo ir adorar ao Senhor, né? Capítulo 5 de Êxodo, capítulo 5. E o que acontece? No título aqui, no capítulo 5, versículo 6, no título aí diz em negrito, Faraó aflige os israelitas, ou seja, persegue os israelitas. Então vocês estão querendo adorar a Deus, é mesmo? Tá, então agora vocês vão ver o que é bom para tosse. Aí, chicote, e vocês vão fazer o seguinte, fala para aqueles que eram os superintendentes da obra, não vão dar palha para eles fazer lá os tijolos. Eles que vão agora atrás de palha e de madeira, e tem que dar o mesmo trabalho, o mesmo serviço. Vamos ler aqui um pouco para nós entendermos. Versículo 15. Então foram os capatazes dos filhos de Israel e clamaram a Faraó, dizendo: por que estão tratando assim os seus servos? Por que você está fazendo isso, Faraó? Palha não se dá aos seus servos, e diz: fazei tijolos. Eis que os teus servos são açoitados, porém o seu próprio povo que é culpado, porque não está nos dando a palha para fazer os tijolos. Ele, porém, respondeu: estáis ociosos, vocês estão ociosos, estáis ociosos, por isso que vocês estão dizendo: vamos sacrificar ao Senhor nosso Deus, vamos adorar o Senhor, e depois agora trabalhar, e palha não vai ser dado, e vocês têm que dar a mesma quantidade de tijolo. Verso 19, então os capatazes, os filhos de Israel, se viram em aperto. Portanto, se dizia: nada diminuireis dos vossos tijolos na vossa tarefa diária. Quando saíram da presença de Faraó, encontraram Moisés e Arão, que estavam à espera deles, e lhes disseram: olhe o Senhor para vós outros e vos julgue, porquanto nos fizeste odiosos aos olhos de Faraó e diante dos seus servos, dando-nos a espada na mão para nos matar.
Então Moisés tornou-se ao Senhor e diz, olha a oração de Moisés, ó Senhor, por que afligiste este povo? Por que me enviaste? Pois desde que apresentei a Faraó para falar-lhe teu nome, ele tem maltratado este povo e tu de nenhuma sorte livraste o teu povo. Agora veja a resposta de Deus, capítulo 6, verso 1. Disse o Senhor a Moisés, agora verás o que hei de fazer a Faraó, pois por mão poderosa os deixará ir e por mão poderosa os lançará fora da terra. Aqui, quando Moisés e Arão vão falar com o Faraó para deixar o povo ir, Faraó aí obriga e persegue e massacra o povo, e é isso que Satanás, queridos, quer fazer. Quando uma pessoa decide servir a Deus, a perseguição vem. A perseguição vem. Olhe comigo aí no texto de Mateus, capítulo de número 13, eu vou ler aqui para vocês, capítulo 13, versículo de número 20 e 21. Nós estamos dizendo aqui do semear, né? Semeador sai a semear a palavra de Deus, um cai na beira do caminho, a semente, outra cai entre os espinhos, outra cai em solo rochoso, outra cai em boa terra. Então, 4 tipos de corações aí, né? E tem um desses corações aqui, que é aí do versículo 20 e 21, que é o solo rochoso, a semente que cai em pedras, né, no meio das pedras, diz o texto o seguinte, o que foi semeado em solo rochoso, este é o que ouve a palavra e recebe logo com alegria. Opa, isso é coisa boa, salvação, quem não quer? Ir para o céu? Mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, e enxergando então a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Quando começa a vir a perseguição, a angústia, porque você está querendo servir a Deus, não, mas isso não, eu queria só as benesses, eu queria só os benefícios do Evangelho. Esse negócio de sofrer por causa do Evangelho, sofrer por causa de Jesus, por causa do nome de Jesus, receber açoite nas costas, não quero isso não. E a raiz é de pouca duração, é fraca, não permanece. Esse coração aí, esse coração que não... E aqui o que Satanás está fazendo com o povo, para que o povo desistisse. Não, vamos largar a mão desse negócio, vamos ficar quietinho mesmo, do jeito que está. Que o chicote está comendo nas nossas costas. Mas aí é que está. Vamos agora, capítulo 5 de Mateus, o que Jesus vai dizer sobre aqueles que sofrem perseguição por amor a Ele. Mateus 5, versículo 10, diz, bem-aventurados, felizes, os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo dizerem todo mal contra vós, regozijai-vos e exultai, porque grande é o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Ou seja, é uma honra, é uma glória sofrer por Cristo, por aquele que lá na cruz do Calvário derramou seu sangue para a minha salvação. Foi isso que entenderam os apóstolos quando eles estavam sendo açoitados pelo sinédrio, que prendeu e açoitou eles e queria matar eles. E muitos foram mortos, foram mártires. Eles se sentiram coitados. Pelo contrário, se sentiram honrados por poder sofrer por Cristo. É isso que diz o apóstolo Paulo às igrejas, dizendo, nos foi dado a graça de não apenas crermos em Jesus, mas de sofrermos por Cristo. Isso é uma honra, isso é uma glória para o cristão. Para o verdadeiro cristão, sofrer e morrer por Cristo é uma honra, é uma glória. Agora, será que se você está na igreja simplesmente buscando os benefícios materiais, né? Ser cristão não é para ter benefícios materiais. Essa é a mentira da teologia da prosperidade que está muito em voga em muitas igrejas e entrou arrasando em muitas igrejas.
se prega uma prosperidade que o crente vai ter e vai acontecer, e Deus vai te dar, e você é o filho do rei, então Deus tem que te dar isso e aquilo mais, e esqueceu de pregar a salvação e aquilo que Jesus diz, que quem quer ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Esse é o evangelho puro e simples e verdadeiro do Senhor. Muitos cristãos perderam e muitos vão perder tudo. Vão perder tudo nessa vida, mas estão ganhando a eternidade com Deus. E estão ganhando também nesta vida milhares e milhares de irmãos que fazem parte do povo de Deus. Muitos são mártires e muitos vão morrer, já morreram e vão morrer por causa de Cristo. Você está buscando a Deus para receber algum benefício material? Ou você entendeu que é pecador e sem Cristo você está no inferno? E não tem nada mais precioso do que a salvação, a vida eterna, a comunhão. Mesmo que eu perca tudo, mesmo que o chicote venha sobre as minhas costas. É isso que Satanás quer, para que você desista. Vem aí o teste de aprovação, né? E aí, eu vou apenas citar aqui, nos próximos cursos, se Deus quiser, nós vamos estar falando sobre esses outros pontos, né? Que fala das artimanhas de Satanás para que você não sirva a Deus, para que o povo não sirva a Deus. Primeiro que nós vimos aqui, a artimanha de Satanás é a perseguição e o sofrimento. Segundo, sinais de engano. Quando Moisés jogava lá o cajado e se transformou em uma cobra, os feiticeiros também de Faraó, nós joga também a cobra, vai com as magias, né, com as ciências ocultas, né, diz a Bíblia. A gente faz cobra também, só que a cobra de Moisés comeu a cobra deles todos, né? Aí Moisés fez água transformar em sangue. Não, a gente faz também, fez as águas também transformar em sangue. Moisés veio a praga das rãs, os feiticeiros também fez a mesma coisa. As sinais de engano, nós vamos ver sobre isso aqui. E as pessoas estão sendo enganadas aí, enganadas. Terceira artimanha de Satanás, para que o povo não sirva a Deus, é dizer o seguinte: não deixe o mundo totalmente. Não, vocês querem, tá bom, vocês querem servir a Deus, está lá em Êxodo 8, né? Mas não vai muito longe não, fica aqui perto do Egito aqui, qualquer coisa vocês correm para cá. Não deixa o mundo totalmente não, sirva a Deus, mas sirva também o mundo. Essa é outra artimanha de Satanás. Sirva a dois senhores, qual o mal nisso, né? Quarto, outra artimanha de Satanás para que você não sirva a Deus. Olha, faz o seguinte, deixa as crianças, está lá em Êxodo 10, né? Deixa as crianças ou parte da família sem servir e adorar ao Senhor. Não, você quer, tudo bem, pai, mãe, mas assim, não precisa se preocupar com as crianças. Não, deixa em casa dormindo, não precisa acordar para ir para a escola dominical, não precisa insistir nesse negócio de ler a Bíblia, de ensinar a palavra de Deus, só você já está bom. Esse é outro artimanha de Satanás que nós vamos ver. Satanás quer dividir a família, para que uns sirvam, outros não. Também, uma quinta artimanha de Satanás, para que o povo não sirva a Deus, é o seguinte: sirva a Deus, mas não com seus bens. Isso também foi proposto também para Moisés e Arão, que queria, ali na praga que foi enviada, né? E Faraó então estava tentando negociar. Não, é o seguinte, faz o seguinte, vocês podem ir com as crianças também. Vocês querem ir? Vai servir? Não, então vai todo mundo, mas assim, deixa os bens de vocês aqui. Deixa os bens de vocês, aí vocês, vai todo mundo, mas deixa que... Ou seja, sirva a Deus, mas não com os bens de vocês, né? E essa é a mesma coisa que Satanás quer fazer também nos nossos dias, quando as pessoas, para servir, querem estar cultuando a Deus, contudo, menos com aquilo que os seus bens, o seu bolso, né? Adorar a Deus, mas não com inteireza
de vida e com tudo que você tem para a glória de Deus. E aí, queridos, eu quero concluir dizendo o seguinte: em que você confia para ser salvo? Você está disposto a negar a si mesmo e tomar a sua cruz por amor a Cristo? Amém? Então fale com Deus agora em oração. Se entregue de corpo e alma ao Senhor. Faça uma oração de reconciliação, se for o caso. Quem sabe você precisa de falar com Deus em oração, dizendo: Deus, eu quero me reconciliar. Eu preciso do Senhor, entendo. Satanás quer me segurar de todas as maneiras para que eu não te sirva. Mas eu quero dizer nessa noite que eu quero te servir. Me liberta de tudo aquilo que me atrapalha, de toda artimanha, de toda armadilha do inimigo sobre a minha vida. Eu quero ser um servo, uma serva do Senhor. Amém? Então feche seus olhos, fale com Deus em oração. Amado Deus, querido Pai, aqui estamos nós, o Senhor conhece o coração de cada um de nós. Então tenha de misericórdia, Senhor, aqueles que precisam de libertação das garras do pecado, do diabo e da morte, que o Senhor traga libertação nessa noite. Que hoje seja um dia de libertação, de salvação, de livramento para aqueles que estão ainda cativos, ó Pai. Tende misericórdia. E aqueles, ó Deus, que já receberam a libertação, a salvação, que possamos fazer como Moisés e o povo de Israel fizeram, cantando louvores, com gratidão em nossos corações, por tão grande salvação, por tão grande livramento, pela morte do Senhor Jesus Cristo no nosso lugar, pagando o nosso pecado, para que nós pudéssemos ser salvos e pudéssemos ter a vida eterna, a comunhão contigo. Ó Deus querido, nós te louvamos e te agradecemos, em nome do Senhor Jesus Cristo.